Inclinemos nossa fronte diante de Deus e entremos na presença do Espírito Santo para buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo de Deus que está conosco para nos ensinar todas as coisas, para nos dar sabedoria, para nos iluminar o nosso caminho e a nossa vida, para nos mostrar a estrada por onde devemos andar e para nos mostrar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele esteja dentro de nós, para que o nosso coração se abra diante do Espírito Santo, para que esse mesmo Espírito Santo faça morada em nosso coração. E aí, pertinho de nós teremos condições de consultá-lo a todo instante, a todo momento, para nós termos uma vida de vitória em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa em nossa vida. Sintamos a presença de Jesus aqui conosco, porque Ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em Seu nome, Ele estaria no meio dessas pessoas. Ele está aqui conosco agora, realmente, corpo, alma, sangue e divindade. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, em todos os dias da tua vida. Criamos nessa presença real, efetiva do Senhor Jesus em nossa vida. Não pensemos como algumas igrejas que Cristo só está presente dentro de um sacrário em uma ou outra igreja. Não, a presença dele real é no meio de 2 ou mais pessoas que o invocarem, que o quiserem receber. E ele está no nosso meio agora. E aproveitemos a presença dele para nós confessarmos a ele todos os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, o que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós confessamos agora ao Senhor Jesus todos os nossos pecados, todos os nossos erros. E digamos a Ele: Senhor Jesus, nós nos arrependemos desses pecados e te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Sintamos agora o perdão do Senhor Jesus, aquele perdão maravilhoso de quem nos ama. É difícil nós entendermos o perdão, porquanto nós temos dificuldades em perdoar. Mas Jesus nos ama tanto, a tal ponto, que deu sua vida por nós, entregou o seu sangue por nós, e Ele nos perdoou agora de todos os nossos pecados, as nossas ofensas, dos nossos pecados. Digo todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso único Deus, e declaramos que Tu és o Filho de Deus. A melhor qualidade nós tivemos agora, no momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus como Filho de Deus, nós passamos também a ser filhos de Deus, herdeiros da promessa, herdeiros da herança do Pai. E a melhor posição que nós temos é quando a gente reconhece que nós somos filhos do Pai eterno. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Nós hoje planejamos que as pessoas que estão aqui na sala comigo fizessem alguma pergunta, alguma dúvida. Para vocês ficarem mais à vontade, eu vou comentar aqui algumas coisas enquanto vocês pensam a pergunta que vocês querem fazer. Eu quero primeiro começar elogiando aqui o governo do estado de São Paulo, que dá almoço a R$1, né? E esse jornal, O Valor, pegou 3 chefes de cozinha e levou lá nesse restaurante. Olha só os 3 chefes: Salvatore Loi, do Fazano; Renata Braun, do Atelier Gourmand; e Tatiana Salles, do Bagatelle. Quer dizer, 3 restaurantes do mais alto gabarito no estado de São Paulo. E eles foram lá almoçar nesse restaurante ali no Campos Elíseos,
que cobra R$ 1 a comida. Olha o que ele diz assim. Eles almoçaram no Bom Prato, nos Campos Elíseos, um dos restaurantes subsidiados pelo governo do estado, em que a refeição custa R$ 1. Eles fazem sim ressalvas e concordam para melhorar. O suco é feito com pó, está aguado e tem muito açúcar. Há frutas baratíssimas no Brasil. Mas olha o que eles dizem aqui a respeito da comida. A comida foi aprovada. Está quente e saborosa. O arroz está soltinho, o frango é só peito, o feijão tem um temperinho bom. A opinião unânime deles é que, pelo custo-benefício, está correto. É mais ou menos isto que dá para se fazer. Então vejam bem, 3 chefes de cozinha do mais alto gabarito aprovaram o restaurante de R$ 1 a refeição. Enquanto vocês pensam a pergunta que vão fazer, eu quero passar aqui umas coisas interessantes que nós temos de ver aqui. Enquanto nós estamos vendo aí o mensalão, né, sendo julgado pelo Supremo Tribunal. Por quê? Porque coisas horríveis se fizeram no Brasil nesses últimos 4 anos. Coisas horríveis foram feitas. Tiraram dinheiro do governo, tiraram dinheiro do povo, tiraram dinheiro. Nós vimos um deles que era presidente da Câmara Federal. Ele participou de um surrupio de 75 milhões de reais do Banco do Brasil. Dinheiro que saiu do Banco do Brasil sem nenhuma contraprestação, sem nada, sem nenhum serviço prestado. Aí nós pegamos 75 milhões, dividimos por 75 mil reais, que é o custo de uma casa popular. Nós vamos ver que com esse dinheiro, só com esse dinheiro, que foi pego, porque ninguém sabe o resto que surrupiaram sem ser pego, dava para construir 1.000 casas populares para abrigar 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas que só com esse dinheiro furtado teriam o seu lar. Mas aí a gente percebe que enquanto está se julgando lá, está se condenando lá um que surrupiou, nós vamos encontrar aqui líder do PMDB faz lobby para um contrato público de 7 bilhões de reais. Quer dizer, será que não se toma vergonha nesse país, né? Quer dizer, então, o sujeito é eleito deputado federal, e lá ele vai fazer lobby para uma construtora da qual ele participa para que o tribunal, o TCU, dê aquele contrato de 7 bilhões para aquela construtora. Quer dizer, não se tem mais a vantagem pelo valor da pessoa, pelo valor da empresa, não. É pela força do poder político que está agasalhando aquela empresa. E aí a gente vê uma outra noticiazinha de rodapé, onde uma empresa que foi derrotada numa concorrência, ela contrata quem? Contrata a filha do presidente do Senado, a filha do Sarney, para ela como advogada ir lá tentar reverter aquela posição, né? Então, tanto advogado por aí, mas é a filha do Sarney, a filha do presidente do Congresso. Para quê? Para que haja um peso político dentro disso tudo. E o povo está aí, nesses momentos tão terríveis que nós estamos passando, o povo sofrendo, o povo passando amarguras. Vejam quantas favelas pegaram fogo neste ano aqui em São Paulo, favelas onde as pessoas vivem uma situação de pobreza total, né? Vivendo porcamente, imundamente, né? E as favelas pegando fogo, porque dinheiro sai do governo assim, de qualquer maneira, de qualquer forma. A gente fica abismado de ver como é que as coisas correm aqui nesse país. Aí nós vemos uma candidata, por sinal muito simpática, muito falante, e ela diz que a ação da polícia na Cracolândia foi burrice. Foi burrice, ela disse. E eu tive a paixão de ler o artigo todinho, e eu digo, essa moça é uma moça bacana, uma moça candidata à prefeitura de São Paulo, ela disse que foi burrice, ela vai dizer o que tem de ser feito. E eu leio aqui e ela não diz nada. Ela só diz que foi burrice, e eu acho assim, quando eu disser, você está fazendo uma coisa burra, você não deve fazer isto, mas você deve fazer assim, 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 assim. Quando a gente critica uma pessoa, a gente tem de colocar a opção certa para ela.
Não adianta eu vir aqui dizer que é burrice, 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 e eu não dou como candidato, como pretenso a um cargo, eu não dou uma solução para o problema. E eu acho que nessa matéria de droga, não existe uma ação só que seja válida. É o conjunto de muitas e mais variadas ações para nós rompermos esse cerco demoníaco em redor do nosso povo, que hoje já são mais de 6 milhões os que estão pegos pelo laço do crack. Aí a gente vê um outro candidato que é acusado de ter usado passagens da Câmara para passear com sua esposa e sua filha lá no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, naquele grande parque que tem lá, né? Na Disney. E a desculpa que ele deu foi isso. A portaria que proibiu isso foi depois que eu fui lá. Gente, mas esta proibição de usar dinheiro público para passear, isso não é uma portaria agora que é feita. Isso é vergonha na cara. Isso é vergonha na cara. Isso é da Constituição. Isso tem de ser como é que se diz? Da índole do povo brasileiro. Tem de ser da índole do candidato. Se ele internamente não tem isto, não é a portaria que vai fazer, porque a portaria diz que não, mas ele vai achar jeito de virar aquilo para a portaria não valer. Então, a gente está passando assim uma crise, vendo lá aqueles ministros votando, condenando, e o povo fazendo, e os deputados fazendo. E o pior é que as pessoas fazem, e são... Esse, por exemplo, que está fazendo o lobby lá para a sua empresa, ele é candidato a presidente da Câmara. É candidato a presidente da Câmara, presidente do Congresso Nacional. Veja que absurdo uma coisa dessa. Mas é o que nós estamos passando no Brasil. E só tem um jeito, gente. Só tem um jeito. É nós nascermos de novo. É nós modificarmos a nossa posição. E nós sermos de Cristo para nós vencermos tudo isso aí. Aí eu vejo duas coisas aqui interessantes que eu gostaria de passar a vocês. Uma é um veneno que o Brasil inteiro está comendo, que é o sal, que é o sódio. É um veneno terrível. E esse veneno vem destilado em coisas saborosas, principalmente que as crianças comem. Já tem, por exemplo, um pacotinho que chama salgadinho, né? Já chama salgadinho, que é um veneno, porque ali tem sódio em abundância, ali tem sal em abundância, e aquilo não deve ser tomado. Aí o jornal hoje faz um alerta de outras coisas que tem sódio, de outras coisas que tem veneno, que nós não podemos tomar. E essas outras coisas é a margarina, é aquele cereal matinal que a gente toma com orgulho, dizendo que aquele cereal é muito bom para nós, etc, etc, etc. Mas aquilo é rico em sódio e sal, gente. Agora presta atenção à diferença de sal e sódio. O sal tem sódio, mas não é só no sal que tem sódio. O sódio é uma substância inodora, uma substância sem gosto, e essa substância encontra-se em vários outros alimentos. Não é só no sal, mas o sal é o vilão. O sal tem bastante sódio. Então, a margarina, o cereal e os temperos, esse tempero, o bom arroz, o tempero para fazer macarronada, esses temperos prontos, eles são um veneno tremendo. E o que eles causam, gente? Olha o que eles causam. Eles causam doenças renais, e causam doenças cardiovasculares. Né? Então, é grave o uso de sal, é grave o uso de sódio. Quando forem pegar as caixas, olhem lá a porcentagem de sódio que tem ali, para não ter o que se fazer, né, depois que a doença vem. Aí nós temos um outro caso aqui, que hoje está se buscando banir do nosso meio o cigarro, o fumo. Nós falávamos outro dia que os ministros estavam bravos contra o Banco Central, porque o Banco Central proibiu o financiamento das áreas de plantação de fumo aqui no Brasil. E eles estavam bravos, não pode proibir, tem que deixar plantar fumo, tem que deixar plantar cigarro à vontade por aí, né? Agora, nós tínhamos, há 10 anos atrás, 32% da população brasileira que eram fumantes. 32% que eram fumantes. Eu me lembro no meu tempo de jovem que o cigarro era inculcado no jovem, na moça e no rapaz,
por propagandas belíssimas. Eu nunca me esqueço do cavalo daquele cidadão que fazia a propaganda do cigarro. E era um cidadão forte, sarado. Deve ter, se ele fumava, ele deve ter morrido do pulmão, né? Morreu de câncer. Tá vendo como é que é? Deve ter morrido de câncer. Mas ele mostrava pra gente que era jovem, aquele belo cavalo, ele saradão, né? Que o fumo era uma coisa belíssima, né? E as meninas, então, tinham a elegância das artistas, né? Com aqueles dedos bem altos, bem finos, né? Com aquele cigarro. E aquilo movimentou toda a mocidade do meu tempo para serem fumantes. Agora que viram que o fumo é um mal tremendo para o pulmão, para o sistema cardiovascular, os AVCs, quase todos são origens do cigarro. Se faz uma luta tremenda para tirar o câncer, para tirar o cigarro da boca do nosso povo. E, graças a Deus, nós já tivemos uma redução de 32% para 17% da população brasileira que ainda fuma. Mas aí tem um aspecto muito interessante nisso aqui. Que existe o fumante, aquele que vai lá e compra o cigarro e acende o cigarro e fuma. E existe o fumante indireto, aquele que não compra cigarro, aquele que não acende cigarro, mas que ele fuma a fumaça do fumante. Então, o fumante, me perdoe agora dizer, o fumante, ele desgraça a vida dele, ele destrói o templo do Espírito Santo. Eu não posso falar isso para o drogado, porque o drogado é insano. O drogado não tem cabeça para pensar, o drogado não raciocina. Mas o fumante não, o fumante ele ocupa cargos, ele está no meio da multidão, o fumante ele pode entender isto, ele desgraça o seu próprio corpo, ele desgraça a sua própria saúde, e mais, além dele desgraçar a sua própria saúde, ele desgraça a saúde daqueles que estão ao seu derredor. Aquela pessoa que fica num ambiente onde tem cigarro, ou passa num ambiente onde tem a fumaça do cigarro, e muito fumante está dizendo agora, mas eu não fumo no ambiente que eu trabalho, eu fumo embaixo, lá na rua. Pois é, e quantos milhares de pessoas passam ali na fumaça do fumante? E não é a fumaça do fumante, a fumaça dos fumantes. Então esse fumante tem que ter caridade primeiro, amor para ele. Amor para ele. Ele tem que saber que isso faz mal para ele, e ele não pode derrotar o seu próprio corpo, ele não pode derrotar o seu organismo. Ele não pode trazer problema para a sociedade, depois indo para os hospitais, para viver à custa dos hospitais, à custa da saúde pública. Ele não pode fazer isso. E o pior, ele não pode fazer isso para os outros. Não pode fazer isso para os outros. Agora, aqui tem um dado interessante. Aqui diz que o fumante, né? O fumante, ele fuma porque ele sente, num determinado momento, uma necessidade de ter uma alegria. E ele explica aqui que geralmente o fumante é um isolado. É um isolado. Ele não busca outra alegria. Porque no momento em que ele passa alguma tristeza, alguma depressão, algum problema, ele corre para o cigarrinho e ali naquele momento, naquela hora, ele tem aquela euforia e para ele basta. Então o segredo do fumante é buscar alegrias. Buscar alegrias. E nós temos de fazer o seguinte, nós que não fumamos, temos de ajudar os fumantes a ter alegria. Então, quando a gente percebe que tem um fumante perto da gente e que ele está aflito para fumar, é porque falta a ele um minuto de alegria, um momento de alegria, para ele, nesse momento de alegria, esquecer o cigarro. Então, nós que não fumamos, temos de ter inteligência de proporcionar a essa pessoa um momento de alegria. É uma palavra que se dá com essa pessoa, é uma conversa que se tem com essa pessoa, né? É um estudo que se faz com essa pessoa, é uma atenção que se dá para essa pessoa, e ela, naquele momento que ela buscava a alegria do cigarro, possivelmente por uma alegria nova que é dada para ela, por uma atenção que é dada para ela, por um sentimento que é dado para ela, ela deixa de fumar. Porque se o cigarro é o único material que ela tem para poder, naquele momento, ter aquela alegria, porque ela é isolada, ela não tem outra, então o certo é que as pessoas que estão ao seu redor dê alegria para ela poder deixar de fumar. Porque ela está desgraçando o seu próprio organismo. Olha as doenças que tem no cigarro, olha aqui. Doenças como câncer do pulmão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, enfisema e bronquite.
Chega ou precisa mais coisa? Olha só a doença que dá o cigarro, né? Eu tenho um amigo meu que fumou a vida inteira. Aí ele teve um problema no pulmão e foi lá para a Beneficência Portuguesa, e lá ele ficou entre a vida e a morte durante 21 dias. E ele viu também aquelas pessoas que estavam morrendo ali. E ele disse para mim assim: nunca mais eu fumei. Saí de lá, nunca mais eu fumei. Quem sabe se pegar os fumantes tudo e levar para um lugar desse, para ele ver as pessoas morrendo de cigarro, quem sabe se ele larga de fumar, porque o cigarro é alegria momentânea e é desgraça perene para as pessoas que fumam. Vamos ajudar as pessoas que fumam, gente, a sair desse vício miserável, desse vício desgraçado que atormentam as pessoas e destrói a vida, destrói o templo do Espírito Santo, gente. Olha, aquele que destrói o seu próprio templo, aquele que destrói com sal, com cigarro, com crack, com comida abundante, com gordura, aquele que destrói esse templo do Espírito Santo, olha, pode ter certeza, vai prestar conta lá em cima. Na hora que chegar todo danado com o seu corpo, Deus há de dizer: o que você fez daquele corpo bonito que eu te dei? O que você fez daquele corpo que foi feito à minha imagem e semelhança? O que você fez daquele corpo bonito que eu te dei? É isto que acabou sendo você? Então preste atenção, gente. Nós temos de amar o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Vamos então fazer a nossa oração para que Cristo seja dentro de nós todos, seja o centro da nossa vida. Senhor Jesus, nós te pedimos que o teu amor nos faça viver a tua vida, Senhor Jesus. Nos colocar no centro da nossa vida, para que nós possamos viver a tua força, o teu poder, a tua sabedoria, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aos que creem, digo amém, glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.